Ok, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu parei nessa página daqui. Então vamos continuar. Combate quanto combate grande, ser menos que a gente não rastejava alterando de lugar, que não era o caso. Quase que só quando se pega no defendimento é que isso é de se fazer, para pensarem que se vai em número maior que a verdade. Como não, mais valia garantir o bom do posto, sem desguar. Tiro de lá chama tiro de cá, e vira em vira. Disparo que eu dava era catando mover alheio, cujo descuido como malandro malandreia. Nem 150 braças era o eito, jaculação minha. Aquilo servia até para carga de boca à morte. E mais de um, eu, etc., aí pelo que sei, pelo que vejo, mas só aqueles para morrer estavam com dia marcado. Minto, o senhor releve ideias, era assim. Deu vez de os muitos tiros se assanhavam de prão em riba de um trecho só. Queriam costurar. Aí e as horas não acabavam. O sol encostava na nuca da gente. Sol, solão, debaixo eu suava, transpirava dos cabelos e pelo dentro das roupas, de sentir as cócegas grossas no meio do lombo, e essas dormências numas partes do corpo. Então eu atirava. Não se ia avançar? Não, nem. Os outros picavam forte, o fogo deles não desmerecia. Cachorrada, xingar mesmo ia servir só para mostrar mais alvo, ao que eu descansava meus olhos nas costas do garanço, ali quase em minha frente. O garanço tinha arrumado no chão o bisaco e o cobertor. Estava sem jaleco, só com a camisa de xadrezim. Eu vi o suor minar em mancha na camisa no meio das costas dele. Garanço, aquela nódoa escura, ia crescendo arredondada, alargada. O garanço disparava, sacudia o corpo. Ele era amigo meu, com minúcia de valentia. Rapaz de como se querer, homem de leal qualidade. Então eu atirava também. Bala e chumbo, eu peguei a dizer. Bala e chumbo. Bala e chumbo. O lugar do coração me apertando. Eu era carne, muita e calor bravo. O que foi? Que é? O Hermógenes me perguntou. Nada não, respondi. Bala e chumbo, chumbo e bala. Estrumes, pelo que foi, de repente. Bem apartado da banda esquerda de nós, uns homens dos nossos deram figura, se pulando para diante, aos gritos investiram, contra o contra. Ao que eram 2, 3, de A. O Hermógenes rosnou, deu a fúria nesses, bute. Raspa que eles por lá entraram, iam de coronhada e faca. Não se atirou, suspendemos fôlego. E vai, o Hermógenes me segurou tente, que o Montes Clarence, coitado, também tinha crescido para avante, no igual e de lá nele balearam. Caiu catando cacos, pobre. Deu doidice? Antes aí, os outros nossos, que se danando no vespeiro dos bebelos, roncavam em poeira deles. De certo se acabavam estraçalhados que nem coelho com a caínça. Tomara tivessem aprontado seus alguns. Assim aquilo sossegou. Povo nosso, demos raiva de fogo. Aí é que foi atirar. O Hermógenes me resignou os ímpetos. Tatarana te trava, não dá de esquentar a arma. Gasta munição não. Só os tiros bons poucos. Só cobrar o dízimo. Aquele homem fazia frio. Feito caramujo de sombra. A ver que tive sede, mas minha cabaça não dava gota mais. Guardei meu cuspe. Aquilo não ia ter pique de ponto. Guerra que não se sabe terminar? Assunto que apostaram os 1000 tiros para cima de nossa redondez de lugar, esses assoviaços. Triplavam. No ferrenho tive um tempo de coisa, espécie de mais medo, o que um não confessa, vara verde ver. Mas morresse, eu descansava.
Descansava de todo o desânimo, andando que aquele ataque nosso não servia para resultado nenhum, e eu carecia de avistar os outros, saber de qualquer contagem de balanço de quantos tinham morrido ou estavam mal. Eu queria saber dos deles e dos nossos. Combate sem cabimento. Só o tiroteio repetido reproduzido. Meio peguei um pensamento. Se o Hermógenes sungasse raiva, se o ele desse nele por um vir, que mandasse avançasse a fino de faca, nós todos tínhamos de avançar? Então eu estava ali, era feito um escravo de morte, sem querer meu, no puto de homem, no danadório. E eu não podia virar só o corpo um pouco, abocar minha arma nele Hermógenes, desfechar? Podia não, logo senti. Tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Tudo tinha me torcido para um rumo só. Minha coragem, regulada somente para diante, e o Hermógenes estava deitado ali, em mim encostado, era feito fosse eu mesmo. Ah, e toda hora ele estava, sempre estava. Que me disse, Tatarana, toma, come e agradece ao corpo um poucado. Há de que estava me oferecendo a capanga, paçoca de carnes, tanto que os tiros tinham esbarrado quase incompleto, em partes. Eu tendo comida minha, de matula, no bornal. Aí, e munição minha de balas, no surrão. Eu carecia lá do Hermógenes, mas por que foi então que aceitei, que mastiguei daquela carne, nem fome acho que não tinha direito, engoli daquela farinha e pedi água. Mano velho, bebe, que esta é competente. Ele riu. O que estava me dando na cabacinha era água com cachaça. Bebi, limpei os beiços, escorei o cano do rifle num duro de moita. Eu olhava aquele bom suor nas costas do garanço. Ele atirava, eu atirava. A vida era assim mesmo, coração quejando. Até me caceteou uma lombeira. E daí deu-se, da banda de longe, lá pelo tombador de pedra, onde nossa gente com Titão Passos estavam escondidos para a esparrela, foi um tirotear forte, fogo por salvas. Ah, então era outra partida de Zé Bebelos que deviam de estar chegando, drongo deles, cavaleiros. O Hermógenes esticou o pescoço, rijo ouvindo. Soante que atiravam sucedidos, o tiroteio foi mudando de feição. Tô gostando não, o que o Hermógenes disse. Mas disse, o diabo deu em erro, homem atilado, cachorral. Seja que sabidos vieram, pressentiram. Sei se por ora o trabalho está desandado. Aí eu estava escutando. Eu olhava para as costas do garanço. Ela, a mancha, estava ficando de outra cor. O suor vermelho era sangue. Sangue que empapava as costas do garanço. E eu entendi demais aquilo. O garanço parado quieto, sempre empinado com a frente do corpo, semelhando que o cupim ele tivesse abraçado. A morte é corisco que sempre já veio. Ânsias ao em que bola me vinha goela arriba, do arroxo grosso, imposto que às vezes em lágrimas nos olhos se transforma. A bobagem. Tu, Tatarana Riobaldo, agora é a má hora. Era o Hermógenes prevenindo. Demo, eu repontei, mas ele não entendeu minha soltura. Soprou. Há muita cautela. Temos que se foge em boa ordem. Os que estão chegando vêm rodear a gente, vão dar retaguarda. E era. Como que esse maldito tudo sabia, adivinhava o seguinte vivo das coisas. Esse Hermógenes, trapaças. Mas ainda me prezei. Quem é que me segurava de ir? Rastejei de esquinado os metros em afogo, carecia de ver se o garanço podia ter ajuda. A pá atrás, mano. Te cuida, ouvi o rispe do Hermógenes que eu não me desgraçasse, mas não se deixa um cristão amigo deitar seu sangue no capim das moitas, feito um traste roto, caititu caçado. Peguei com meus braços, não adiantava,
era corpo. Ele estava defunto de não fechar boca. Aí, defunto, airado. Todo vejo o sangue dele a mofos cheirasse. Anda que vinham voo os mosquitos chupadores, e mosca verde que se ousou, sem o zumbo friço, perto no ar. Porque os tiros, e nem um momento de vela acesa o garanço não ia poder ter. Vem, tu vem, que estamos num amém estreitos. Que enfesado o Hermógenes chamou. Dei para trás. O perigo saca toda a tristeza. E a vez era esta, que o Hermógenes encheu os peitos e soltou um rinchado zurro dos de jumento velho em beira de campo. 3 tantos. Ele estava dando a retirada. Por outros lados, mais longe, outros o mesmo onco e rincho copiavam. Arre, fogo, agora, forte fogo! O Hermógenes me mandou. Atirei. Atiramos, Teudo, ao que os companheiros todos atiravam. Assaz a retirada se estava rinchando, mas os inimigos não sabiam. Carecia que eles pensassem que a gente ia dar um ataque final. Acharam? E sei, a bala com bala ripostavam. Mas nós, nesse entrequanto, rompemos o arvoredo aqui e ali, rojamos para baixo, embora mesmo. Desunir, assim, verga pior do que avançar. O lanço a lanço fui, pulei, nos abertos entre árvores, acompanhei o Hermógenes. Aí eu já estava para lá dele, mas virei e esperei, porque, na desordem de mente do alvoroço, aquela hora era só no Hermógenes que eu via salvamento, para meu cão de corpo. Quem que diz que na vida tudo se escolhe, o que castiga cumpre também. Vim, ainda divulguei, nas sofraldas decentes, homens que corriam, meus iguais, às vezes subiam no bamburral baixo, feito a cãoada codorniz. Viemos, repassamos o corguinho do Dinho, beiramos uma ipueira, entramos no cerrado. Tu tem tudo, Tatarana? Munição, as armas? O Hermógenes me indagou. Tenho, se tenho, eu respondi bem, e ele para mim. Então está certo. Agora ele falasse grosseado com modo de chefe e mando. Era assim. E fomos para 5 léguas entre o norte e o poente, no Cansanção, lugar aonde um punhado dos da gente devia de se engrupar. Para lá fomos de rastros apagados, caminhamos prazo dentro de riacho, depois escolhemos para pisar pedras, de nosso pisado com ramos as marcas desmanchamos, e o mais do caminho se seguiu por muitos diversos rodeios. De tudo não falo, não tenciono relatar ao Senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? Quero é armar o ponto de um fato para depois lhe pedir um conselho. Por daí, então, careço de que o senhor escute bem essas passagens. Da vida de Riobaldo, o jagunço. Narrei miúdo desse dia, dessa noite, que dela nunca posso achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui, porque não sou, não quero ser. Deus esteja. E dizendo vou. No mais, que quando se alcançou o nosso bom esconder, num boqueirãozinho já achamos companheiros, outros diversos, vindo de armas e que chegavam separadamente naquela satisfação de vida salva. Um era o Feijó. Será se tinha avistado o Reinaldo sem perigo? A meio perguntei, por causa que só em Diadorim era que eu pensava. O Feijó, entanto, tinha notado, Diadorim na retirada, bem conseguido. Depois se retrasou por uma cacimba de grota. Estava com sangue numa perna de calça. Para mim foi nada, arranho à toa, o que me ensombreceu. Então Diadorim estava ferido. Aí eu mesmo esbarrei, beirávamos o riachozinho do Gio, eu quis lavar os pés, que muito me doíam. Acho que de cansado estava também, com dores redondas de cabeça. Molhei minhas fontes. Cansaço faz tristeza, em quem dela carece. Diadorim estivesse ali somentemente, espaço disso me alegrava. Eu não havia de querer conversar repertório de tiros e combates. Eu queria calado a consequência dele.
ao modo que eu nem conhecia bem o estorvo que eu sentia. Pena dos homens que incerto matei, ou do sujeito altão e madrugador, quem sabe era o pobre do cozinheiro deles, na primeira mão, de ora varado retombado? Eu tenho que não. Dó que me dava era do Garanço e o Montes Clarense. Quase com um peso, por minha culpa dos dois, eles eu era quem tinha escolhido para conduzir e depois tudo. Logo esses, o senhor sabe, o senhor segue comigo. Remorso? Por mim digo e nego. Olhe, légua e outra daqui, vereda abaixo, tigre canguçu, estragou e arruinou a perna do Cisino Ló, um que foi desse rio de São Francisco, foguista de vapor, depois cá herdou uns alqueires. Comprou-se para ele, então, uma boa perna de pau, mas assim, talvez por se ter sacolejado um pouco do juízo, ele nunca mais quer sair de casa, nem se levanta quase do catre. Vive repetindo e dizendo: ai, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Todo o mundo ri. E isso é remorso? Desgraça, amando, era que eu cumpria. Aso de que tivesse perdido alguma coisa, porque dó de amizade é num sofrerzinho simples, e o meu não era. E cheguei no cansanção velho, chamado também o Gio, dito. Lá, com pouco, a gente era 12. Os alguns faltavam dos que eram para se reunir ali, mas de certo ainda vinham vir. Num ponto me agradei. Então, em guerra quase não se morre? E mesmo nas más horas é que vem bom consolo. Para o Gio tinha tocado de antevéspera o Brás. Nessa antecedência, em 2 jumentos, ele tinha trazido mantimento de feijão e arroz, e toucinho para torresmos, e pratos e panela se cozinhou um jantar. Tanto que comi e deitei, dormi empado, que caso que eu carecia de pensar, que não fosse que na morte do Garanço e do Montes Clarense eu não devia nenhum dolo, e que Diadorim ia chegar a vir também, aonde estávamos, mais tardar no romper da aurora? Dormi, mas daí a logo acordei, mão no rifle como se vez fosse, e não havia a coisa nenhuma, nem vulto nem barulho, os outros no estar, pesados no sono, cada um em seu recanto, estufando suas redes penduradas de árvore em árvore. Só vi um, o João Bexiguento, sobrechamado o Alpercatas. Esse era homem de estranhez em muitos seus costumes, conforme se dizia e era notado. João Bexiguento parecia não estar querendo ir dormir. Tinha ficado na beira do fogo remexendo as brasas, num fusco em vermelho, dava para a cara dele se divulgar. E ele pitava. Meigo, repus o rifle, virei para o outro lado. Adormecer pude, mas com outros minutos tornei naquele mau susto de acordar. Isso aconteceu 3 vezes, reformadas. João Bexiguento reparou em meu dessossego. Veio para o pé da minha rede, sentou no chão. Horas destas tem galo já cantando, noutros lugares. Ele falou. Não sei se dei alguma resposta. Agora eu estava cismado. Ou se fosse que algum perigo se produzia por ali e eu colhia o aviso, não é que com muitos dose disso sucedesse? Eu sabia, tinha ouvido falar, jagunços que pegam esse condão adivinham um invento de qualquer sobrevir. Por isso, em boa hora, escapam. O Hermógenes, João Goanhá, mais do que todos, era atreito a esses palpites de fino ar, coraçãoados. Atual isso comigo? Que os bebelos rodeavam por ali, quem sabe perto já rastejavam. Zé Bebelo mandava neles, em todos os momentos. Em Zé Bebelo sempre pensei, e em como a vida é cheia de passagens emendadas. Eu, na Nhanva, ensinando lição a ele, ditado a leitura, as contas de juros, depois de noite, e na sala grande, na mesa grande, se comia canjica temperada com leite, queijo, coco da Bahia, amendoim, açúcar, canela e manteiga de vaca. Fofo faço e em prazo, senhor Baldo, acabar para uma vez com essa cambada canalha de jagunços, ele referia, com rompante e festa no dizer, bebendo seu coité de chá de congonha, que de tão quente pelava. Então agora era eu também. Zé Bebelo vinha de lá,
comandando armas de esquadrões, e o que ele tinha jurado naquela ocasião ficava sendo também de acabar comigo, com minha vida. Mas eu prezava Zé Bebelo. Minha simpatia é uma só, dada definitiva às altas. Sempre fui assim. Sendo que não fosse ele em sua pessoa, se ele no meio não estivesse, tudo tinha outra ordem. Eu podia pôr meu afinco o farto destravado no querer combater. Mas brigar cruzando morte com Zé Bebelo, eu vi que era isso que me dava uma repugnância em minha inteligência. Levantei da rede e convidei João Bexiguento para se botar mais lenha no fogo. Ele disse: convém não. Ocasiões assim convém acender nem vela de cera preta. Enrolei um cigarro. Contei ao João o que eu estava sentindo estúrdio, se não era agouramento, e ele me apaziguou, que anjo aviso não vinha desse jeito. Antes era uma certeza que minava fininha, de dentro da ideia da gente, sem razoando nem discussão. O que eu purgava era ranço nervoso, sobra da esquentação curtida nas horas de tiroteio. Comigo, assim, depois de cada forte fogo, me dá esse porém. É uma coceira na mente, comparando mal. Faz regular uns 6 anos que estou na jagunçagem. Medo de guerra não conheço, mas na noite, passado cada fogo, não me livro disso. Essa desinquietação me vem. Pela causa, me disse, era que ele não vencia dormir nem um pisco naquela comprida noite e nem experimentava. João Bexiguento achava que não tinha mais sustância para ser jagunço. D'uns meses, disse, andava padecendo da saúde, erisipelava e asmava. Cedo aprendi a viver sozinho. Pra o Riachão vou, derrubo lá um bom mato. Era o projeto em tal que ele formava vez em quando, trabalhar de amassar as mãos, que isso é que sertanejo pode, mesmo na barra da velhice. Você era amigo do Garanço, João? Em manso perguntei, assim o dito pela rama. Que foi com ele? Deu o fim mesmo? Legal? Acho que esse sempre se esteve meio caipora. Ele mesmo sabia que era. Ainda ouvindo as palavras, conheci que tinha perguntado pelo Garanço só para depois perguntar por Diadorim, digo, o Reinaldo. Mas outra coragem não tive. Faltou razão para mim, que desconversei. Caipora se cura, João? Você sabe rezas fortes? Por aí devo que indaguei. Bobeia é minha, assunto. Aqui cujo, se Caipora não curasse, todo o mundo dela tem nos tempos. Ele me repositou. Mas desses ensalmos quis aprender não. Memória que Deus me deu não foi para palavrear avesso nele, com feitas ofensas. Então vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.